Meus irmãos, a paz de Deus seja com cada um de vocês. Hoje, irmãos, iremos dar continuidade no estudo em que falamos sobre o divórcio e o segundo casamento. Ou seja, nós já tratamos num vídeo anterior, onde se fala do divórcio e do segundo casamento, onde eu mostrei que aquele que se divorcia e casa novamente comete adultério. E aquele que casa com o divorciado ou a divorciada também comete adultério. E então, um texto que não foi esclarecido foi o texto de Mateus 19, verso 9, que diz assim: Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. E aqui muitos trazem uma justificativa para o segundo casamento, mostrando, ou seja, querendo que esse versículo seja uma base bíblica e uma permissão em caso de prostituição para que a pessoa se separe e venha casar novamente. Mas aqui nós precisamos entender, irmãos, que há aqui duas palavras que nós precisamos entender. A palavra no grego para prostituição é a palavra porneia, e a palavra para adultério é moicheia. Então você precisa entender que aqui a palavra está dizendo assim no verso 9: Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Veja que Cristo não está dizendo aqui, se você repudiar sua esposa por motivo de adultério. Não, ele está dizendo, se você repudiar, exceto por motivo de prostituição, e casar com outra, você comete adultério. Porque por motivo de prostituição você pode repudiar. Agora, nós precisamos entender como que funcionava essa questão do repúdio. E à luz da Bíblia, isto fica muito claro. Quando lemos aqui Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Veja que aqui, naquele costume do antigo Israel, do povo judeu ali, Maria já estava desposada com José, mas ainda não tinha coabitado, ou seja, ela estava comprometida com ele. Eles ainda não tinham selado o casamento. Então, quando Cristo diz ali o repudiar por motivo de prostituição, é nesse caso aqui. Porque naquele tempo as pessoas, elas ficavam comprometidas em casamento, uma pessoa era comprometida com a outra, a mulher era comprometida com o homem e já ia até mesmo morar com ele, mas eles não tinham relação sexual. Então você observa que aqui, neste caso, Maria ela ficou grávida do Espírito Santo, mas José ainda não sabia disso. Então José era um homem justo e ele não queria difamar Maria, mas porém ele, sabendo que nesse caso ele poderia repudiá-la, porque ela estava grávida. Então veja que aqui a palavra está esclarecendo muito bem. No caso de duas pessoas comprometidas em casamento, e já morando junto, não tiveram relações sexuais, porque até que essas pessoas se casassem, se eles tivessem relação, ela era ilícita. Mas você observa que aqui o texto está nos mostrando que, nesse caso, José queria repudiar Maria, porque certamente ele pensou, ela cometeu prostituição, então eu não tenho que manter esse compromisso, eu estou livre para mim futuramente poder me comprometer com outra pessoa e vir
a me casar. Então é nesse sentido que Cristo diz aqui em Mateus 19, verso 9: Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição. Veja, então no caso de pessoas que estão namorando, hoje nós temos um namoro que não tem nada, não chega nem perto do namoro que era antigamente. Hoje as pessoas já vivem na prostituição mesmo, é na fornicação. Mas aqui Cristo está dizendo, se duas pessoas estão comprometidas em casamento, a mulher prometida com o homem em casamento já está com ele, estão com um compromisso firme ali, e ela se prostitui, ela fica com outro homem, tem relação com outro homem, então aquele rapaz ele pode repudiar ela e casar com outra, que ele não peca, ele não comete adultério, porque eles ainda não estão casados, eles estão comprometidos. E aí ele continua dizendo, eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Então ele está dizendo que no caso de pessoas casadas, que repudia a sua esposa e casa com outro, aí ele comete adultério. E por que é assim? Quando nós lemos aqui no capítulo 5, verso 31, diz assim, foi dito por quem? Na lei, por Moisés, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, ou seja, Moisés disse isto, agora eu, o Cristo, Filho de Deus, eu vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Então, mais uma vez, aqui a palavra diz a mesma coisa. E você observa que, como eu já expliquei no caso de José e Maria, depois o anjo apareceu para José e disse, não temas, José, porque Maria ela vai conceber pelo Espírito Santo. Então José acolhe e compreende ali o mistério de Deus, a vontade de Deus, e recebe Maria, e logo depois eles vão no alistamento, no recenseamento, né, melhor dizendo, lá em Lucas 2, e ali eles seguem a vida deles de casal, e não tiveram relação até que Jesus nasceu, é isso que a palavra diz. Mas aqui você observa que quando duas pessoas elas se casam, elas firmam uma aliança com Deus. Aqui em Provérbios capítulo 2, verso 17, diz assim, abandonou o companheiro de sua juventude, esqueceu-se da aliança do seu Deus. Porque o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher com o seu Deus, com o Deus criador de todas as coisas. Porque foi Deus quem criou o homem e a mulher. Foi Ele quem instituiu o casamento e fez o primeiro casamento. Então ali a pessoa faz um compromisso entre si e com Deus. E sela essa aliança. Então quando uma parte do casal ali, dos cônjuges, comete um adultério e vai viver com outra pessoa, aquela parte que ficou vítima, ela está livre. Mas observe bem que a palavra dela ainda está firme diante de Deus. Então ela foi vítima daquela traição, o seu companheiro ou a sua companheira foi viver com outra pessoa e ela ficou sozinha. Porém, ela não está livre para casar com outra pessoa, porque o seu cônjuge foi infiel, mas ela tem a sua palavra diante de Deus, porque ambos firmaram a palavra diante de Deus, de viverem na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Por isso aqui em Mateus 19, Cristo diz que no princípio não foi assim, porque Deus fez o homem e a mulher para que o homem deixe a casa do seu pai e sua mãe e una sua mulher, e os dois são uma só carne.
Então, quando a parte que ficou sozinha pelo fato da infidelidade do outro, ela resolve se casar, ela também comete adultério, porque o adultério é infidelidade. Então, num primeiro momento, ela foi vítima de infidelidade do seu parceiro ou da sua parceira, que a abandonou e foi viver com outro. Mas a sua palavra está firme diante de Deus, porque os dois prometeram. É isso que precisamos entender, os dois prometeram. Então agora essa pessoa que era vítima da situação resolve se casar com outro. Então ela também se torna infiel diante de Deus com aquilo que ela prometeu com Deus. Então ela também comete adultério. E quem casa com ela comete adultério. Porque é isso que Cristo diz aqui em Mateus 19. Ou seja, como eu já disse nos outros vídeos e peço você para que veja os outros vídeos, eu vou deixar na descrição aí. Então você observa que Cristo diz claramente que o que Deus uniu não deve separar o homem, ou seja, o homem não tem autoridade para desfazer casamento. E o casamento que vale é o casamento diante da igreja, diante das testemunhas, que se sela o compromisso diante de Deus. Porque o casamento no civil ele é importante, ele é necessário, mas ele é para conferir direitos. Porque você observa que a lei dos homens casa dois homens, casa duas mulheres, então essa lei não segue a vontade de Deus, essa não é a lei de Deus. E ela pode ser desfeita a qualquer momento. Então, irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento, aqui em Deuteronômio 22, verso 22, você vê claramente que aqui diz assim: se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, deste modo extirparás o mal de Israel. E em Levítico 20, verso 10, nós vemos a mesma coisa. Se um homem fosse pego deitado com a mulher do seu próximo, todos os dois deveriam ser mortos. Então você vê que no caso de adultério consumado, a lei já punia com a morte. Então é claro que a parte que era vítima ficava livre para casar com quem quisesse, porque ficava viúva. Agora hoje nós não temos lei para condenar ninguém à morte. Então, se alguém comete um adultério e vai viver com outra pessoa, não quer se reconciliar, a parte que fica livre, ela não está em pecado, como eu já disse, porém ela tem a sua palavra diante de Deus, que ela prometeu ser fiel até a morte ao seu marido. O seu marido foi infiel, foi viver com outra pessoa, mas a palavra dela não está anulada diante de Deus, mesmo que o seu cônjuge tenha sido infiel. Então, quando essa pessoa decide se casar com outro, ela adultera, porque ela descumpre aquela palavra que ela prometeu diante de Deus. Por isso, Paulo, aqui em 1 Coríntios 7, verso 10, ele diz assim: quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Veja, o mandamento do Senhor Jesus, não era a palavra da própria iniciativa de Paulo, mas sim um mandamento do Senhor Jesus Cristo. A mulher não se separe do marido, se porém se separar, não se case de novo, ou se reconcilie com o marido, e o marido não repudie sua esposa. Então veja que não há mandamento, em hipótese alguma, para ter uma separação e um novo casamento. Por isso a palavra é muito clara em Lucas. E como eu já tratei desse assunto no vídeo anterior, em Lucas 16, 18, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério, e quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Então, como eu já disse, o segundo casamento, ele só é permitido e totalmente legal diante de Deus quando uma das partes vem a óbito. Quando um dos cônjuges morre, então aquele que ficou vivo está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. É isso que vemos na Bíblia em 1 Coríntios 7, 39 e Romanos capítulo 7,
de 1 a 3. Então, no caso aqui de Mateus 19, nós compreendemos claramente aqui, eu espero que os irmãos tenham compreendido, que esse verso 9 não é uma permissão para que a pessoa se case de novo, porque o contexto aqui é o contexto de Mateus capítulo 1, como vemos ali. Era caso de pessoas que estavam prometidas. É como no namoro hoje. Imagina uma situação. 2 jovens estão namorando, firmaram um compromisso, deram uma aliança de noivado, fizeram um jantar, ou seja, comunicaram com toda a família que estão noivos para se casar, mas ainda não tiveram relações. Vamos observar aqui uma situação bíblica, que tanto o rapaz quanto a moça é virgem, e fizeram ali o seu compromisso diante da família, trocaram alianças e firmaram um noivado. Então, num determinado momento, a noiva, a moça que está prometida, ela é seduzida por outro e tem relações com outro. Então, o rapaz, descobrindo, ele pode abandoná-la, ele pode repudiá-la e futuramente se casar com outra, que ele não está em pecado, ele não cometeu pecado algum. E da mesma forma, se a moça que está prometida com o rapaz, ambos são virgens, não tiveram relações entre si, e descobre que o rapaz teve relações com outra, então ela pode romper, ela pode desfazer esse compromisso, que ela não está pecando, e vir a casar com outro que ela não está adulterando. Então Mateus 19, verso 9 está explicando nesse sentido. Mateus 5, 30, 31, 32 também está explicando nesse sentido. Hoje nós vemos uma má interpretação desses textos, onde evangélicos casam e descasam o tempo todo, justificando nisso, e muitas das vezes nada é apurado também. Eles justificam em caso de adultério, de prostituição, mas muitas das vezes essa também não é a verdade. E validaram a lei dos homens, porque aí pode ir lá e casar e descasar que está tudo certo. Mas a lei de Deus não funciona dessa maneira. O que Deus fez, o homem não pode desfazer. Então, irmãos, como eu já disse, o segundo casamento, o divórcio, ele acontece por causa da dureza do coração dos homens. Então, aquele que está divorciado, ou que se casou por uma segunda vez, ou até mesmo por uma terceira vez, essa pessoa, ele cometeu adultério, tanto o homem quanto a mulher. Então eles precisam se humilhar diante de Deus e buscar o perdão de Deus, porque é um pecado gravíssimo, mas que tem perdão, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, imagine outra situação bíblica. Se um casal se separa e ambos vão e casam com outra pessoa, e aí num determinado momento eles se separam lá de novo e vêm e se unem, isso não é permitido. Quando você lê Deuteronômio 24, ali a palavra diz que se o homem se separa da mulher e se casa com outra, e a mulher se casa com outro, e depois, mesmo que por caso de viuvez, ambos ficam livres e vêm e querem se unir de novo, isso não é permitido, porque isso é uma abominação, é algo insuportável diante de Deus. Porque num primeiro momento quebraram a aliança entre si e cometeram infidelidade diante de Deus, adulterando, casando-se novamente. Agora querem se unir novamente, isso é abominação. Então, irmãos, com Deus não se brinca, com a palavra de Deus não se brinca, porque tem consequências, e se a pessoa não se humilhar diante de Deus e buscar perdão e consertar diante de Deus, muitos perderão a salvação, porque a palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, é grave, é preciso buscar perdão e misericórdia diante de Deus, porque o mandamento do Senhor é, como lemos ali em 1 Coríntios 7, verso 10, não se separe, se separar não casa, mas que haja uma reconciliação.
Porque muitas das vezes os casamentos terminam por falta de diálogo, de consideração ou de amor para perdoar. E isso é algo muito triste, porque famílias inteiras são destruídas. Então, irmãos, é isso que a palavra nos ensina hoje. Eu quero que os irmãos deixem aí o seu comentário, compartilhem esse vídeo, curte aí no canal, se inscreva aí no canal e ajude a divulgar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Venha se unir nessa igreja, Igreja de Deus, Ministério de Reconciliação, Casa de Oração. Que Deus vos abençoe. O nosso compromisso é com a palavra, é com a verdade, e não pregar o evangelho por partido. Amém, irmãos? Que a paz de Deus seja com todos.